Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, sejam bem-vindos. Cumprimentamos também todos que nos veem agora pelas redes sociais. Nós observamos o texto do Evangelho, capítulo 5, está falando bem-aventurados os aflitos. Essa lição foi lida parte dela, ela é assinada por Samson. Chegando em casa podem verificar. Samson era membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E ele, quando adoeceu, ele escreveu uma carta para o codificador da doutrina, Allan Kardec, pedindo a Kardec que assim que ele desencarnasse, ele fosse evocado, o espírito dele fosse evocado no mesmo dia do desencarne. E esse fato está narrado na Revista Espírita, que é o livro, que hoje é um livro, mas na época era a Revista Espírita da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E a Federação Espírita Brasileira, ela compilou cada ano de edição da revista e publicou como se fosse um livro. Então, este aqui é de 1862. E neste ano de 1862, nós vamos ver a história desse Samson. Então, ele escreveu essa carta e no dia quando ele desencarna, 1 hora antes do sepultamento, Kardec chega aonde estava sendo velado o corpo e faz realmente a evocação desse espírito. E o médium que recebeu a mensagem, o Lemarie, não conhecia o Samson e recebe uma mensagem, ele dizendo que algumas perguntas foram feitas, e ele disse que depois de 8 horas que ele havia desencarnado, ele já tinha consciência do desencarne dele. E que ele se sentiu fraco e trêmulo. E dá uma mensagem, que nós vamos ler alguma coisa dessa mensagem, trazida por Samson, e depois tem o discurso de Kardec, que foi proferido no túmulo dele naquele momento. Mas o destaque que a gente faz para essa mensagem desse espírito é que ele lamenta que os filhos não tivessem seguido a orientação dele, o ensinamento dele, a exemplificação dele. Então, é nesse sentido que ele lamenta que os filhos não tenham seguido as orientações dele. Vamos ver o que ele escreveu. A evocação, né? E ele então responde: minha posição é bem feliz no dia que ele desencarnou, porquanto nada mais sinto das minhas antigas dores. Estou regenerado e em estado de novo, como dizeis. A transição da vida terrena à vida dos espíritos, a princípio me havia deixado todo incompreensível. Porque às vezes permanecemos alguns dias sem trabalho, sem recobrar a lucidez. Mas antes de morrer, fiz uma prece a Deus, pedindo-lhe poder falar àqueles que amo, e Deus me ouviu. Então a gente vê a lucidez deste espírito, dizendo que antes do desencarne dele, quer dizer, ele não entrou naquele processo de agonia, de grande sofrimento, embora estivesse doente, mas ele confiou, ele teve fé em Deus, e aí ele traz essa mensagem. E depois vem as considerações próprias de Kardec a respeito da personalidade desse senhor Samson, membro da Sociedade Espírita de Paris. Mas se nós observarmos também outras literaturas espíritas, porque como a doutrina espírita trabalha com os espíritos, é a doutrina dos espíritos, evidentemente que nós temos muitas informações sobre desencarnes, muitas mensagens que foram trazidas, e não existe um consenso, quer dizer, cada espírito que chega no plano espiritual chega numa situação de uma forma. Quando a gente vê o livro que se chama Cartas de uma Morta, é o segundo livro psicografado por Chico Xavier. E esse livro, ele é de autoria da Maria João de Deus, que era a mãe do Chico.
E ela então diz que na crença católica que ela tinha, no primeiro momento do desencarne, ele entrou em grande perturbação, porque ela estava deixando os filhos, deixando o marido, deixando tudo o que aqui estava, e ela não percebia a beleza dos amigos espirituais, da recepção espiritual, porque ela era um espírito de muita elevação. Ela não percebia isso devido ao estado de perturbação que ela ficou no primeiro momento. Mas depois que ela percebeu isso, que ela se sentiu socorrida, ela se sentiu nos braços da própria mãe. E daí então ela traz relatos de lugares, de planetas, de situações que ela viveu no plano espiritual. Então, esse é um relato trazido pela Dona Maria João de Deus, que é totalmente diferente de um relato desse Sanson, membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Mas a gente vai ver também no livro Voltei, e o livro Voltei, a psicografia é do Chico, o espírito que traz a mensagem é o Frederico Figner, embora lá vai estar escrito Jacó, porque ele usa pseudônimo por questões de dificuldades que poderia ter com a legislação, então ele usa esse pseudônimo de Jacó. E ele era diretor, esse Jacó, o Fred Figner, era diretor da FEB, Federação Espírita Brasileira. E ele realizou um trabalho na área da assistência e da promoção social, da divulgação do espiritismo, naquelas épocas da década de 30, década de 40, por aí assim. Então, ele tinha uma folha de serviço prestada à doutrina espírita. No entanto, quando ele retorna ao plano espiritual, ele, juntamente com mais outros espíritos, 13 espíritos, são levados para uma praia. Ele é assessorado pelo espírito Andrade, que o auxiliava naquele desenlace, pela filha Raquel, e por Dr. Bezerra de Menezes. Então, eram esses os espíritos que estavam recepcionando Fred Figner. No entanto, ele se sentiu muito constrangido, porque ele imaginava que, pelo fato de ser diretor da FEB, ele chegaria no plano espiritual envolvido em muita luz. E, no entanto, ele tinha a condição relativamente boa, mas muito cansado, muito fraco, e daí o motivo que foi levado para essa praia, para que todos ali se fortalecessem com as energias próprias do mar. E eles estão ali nesse local e ele então fica constrangido porque ele não tinha luminosidade nenhuma. E estão esperando alguém, um espírito que estava chegando. Então eles ficam ali esperando aquela entidade chegar, também recém-desencarnada. E quando chega uma senhora de porte muito distinto, segundo a informação dele no livro, Voltei, de porte muito distinto e muito envolvida em muita luz, muito discreta, mas uma pessoa assim também de uma certa condição que denotava humildade. E aí ele pergunta quem era aquele espírito que estava chegando, porque de todos que estavam lá, o único que tinha luz era esse, que estava brilhando, era esse espírito que estava recém-chegado. E aí, então, ele é informado que aquele espírito era o espírito de uma professora, que havia se dedicado a sua vida a passar os seus conhecimentos, a transmitir os seus conhecimentos com muita dedicação, com muito amor, às crianças e os jovens que precisaram do trabalho dela no magistério. Então, essa senhora, e aí segue essa caravana para o plano espiritual, e ele lá no plano espiritual ele também é muito bem recebido por entidades tipo Guilom Ribeiro, Bittencourt Sampaio, que estavam lá também para recepcioná-lo. Mas não é pelo fato de ter trabalhado com ardor pela doutrina espírita que ele era um espírito de grande luminosidade. Pelo contrário, não tinha luminosidade. Chico Xavier, num determinado momento da vida, depois que ele escreve os romances que a gente diz os mais compactos, os mais densos mesmo, né, que são as histórias trazidas pelo Espírito Emmanuel, e ele se reporta à Palestina, hoje terra de Israel, a Roma, a Espanha,
depois que ele se reporta a Lyon, na França, depois que Emmanuel traz esses romances históricos, todos eles reais, inclusive um deles, há 2000 anos, é a própria biografia dele, do Espírito Emmanuel, nos 50 anos depois, é parte de uma biografia dele, porque ele desencarna logo no início do livro. Então, depois que chegam esses romances, depois que chegam os livros de cunho bastante científico de André Luiz, depois que já havia chegado o Parnaso, que é o primeiro livro da psicografia do Chico, um livro de poesias, então muitos e muitos livros já haviam sido escritos, e o desdobramento da codificação por Allan Kardec, ele começa a escrever aquelas cartas que ficaram muito famosas e que hoje são motivos para filmes que tratam das cartas que foram recebidas pelo Chico. Consolou muitos e muitos corações, esclareceu muitas e muitas pessoas, e sobretudo pelo próprio exemplo dele. Nesse trabalho que ele realizou de cartas, a doutora Marlene Nobre, que nós já falamos algumas vezes sobre ela, era uma estudiosa da obra de André Luiz, de Chico Xavier. Ela teve uma ligação bastante estreita com ele, com Chico, também o esposo, o Dr. Freitas Nobre. Então, eles eram bastante próximos. Ela conviveu com ele muitos anos, sempre conviveu com ele. E ela era presidente da Associação Médico Espírita do Brasil e Internacional. Ela desencarnou, parece-me que em 2014, depois que ela se preparou o Medinesp, que foi um encontro de cientistas, que foi realizado aqui em Goiânia. E dizem os mais próximos a ela que Dr. Bezerra dizia, uns meses antes do desencarne, não sei se é fato real, se é lenda, mas tem tudo a ver com a personalidade dela e o próprio carinho de Dr. Bezerra, porque dizem que Dr. Bezerra dizia a ela: Marlene, vamos, quer dizer, para o plano espiritual. E ela dizia a ele: mas ainda tem o Medinesp. E ele passava um tempo e falava: Marlene, vamos, e ela dizia: ainda tem o Medinesp. E ela, depois que ela preparou realmente esse congresso que foi realizado aqui, ela não teve a condição de participar, ela retornou ao plano espiritual meses antes da concretização desse congresso. Então, ela escreve muitos livros interpretando a obra de André Luiz, e neste livro aqui, Nossa Vida no Além, ela vai falar sobre muitas e muitas situações de pessoas que retornaram ao plano espiritual. E ela vai falar de todo tipo de situação e de todas as faixas etárias. Mas ela ressalta com muito vigor os jovens que desencarnaram e cujas cartas foram trazidas pela psicografia corretíssima e iluminada de Chico Xavier. Num determinado momento desse livro, ela vai falar de um jovem que ele pede à mãe, clama à mãe para que ela deixasse aquele desespero de lado. E nesse livro ele diz que todas as vezes que ela entrava num processo de muito desequilíbrio pela ausência do filho, era como se estivesse tocando um relógio, um telefone dentro do peito dele. Era como se tivesse caindo fel dentro do próprio coração dele. Então, esse jovem clama muito a ela para que mudasse aquelas atitudes. Um outro jovem, ele diz assim, que era vários, aliás, que era para dispor de todas aqueles pertences deles, dos jovens, para que naquele momento ficasse tão somente as fotografias, que aquela culto aqueles objetos materiais trazia grande tristeza, grande sofrimento para esses jovens. Vamos ver aqui uma das colocações, exatamente essa, quando ele diz: é o Jorge Luiz de Camargo, esse jovem que desencarnou com 21 anos, ele diz: é como se fosse um telefone instalado no meu peito. Então, o desespero dele, quando a mãe entrava em desespero, era muito grande. E aqui sobre os retratos. Mãezinha,
Guarde apenas os nossos retratos, porque as fotos são pontos de intercâmbio espiritual. Limpemos a área em que me movimentei por aí, com o que me sentirei mais leve aqui. Que o ar de vida nova e a música possam arejar e enfeitar aquele recanto que não deve ser meu. Até mesmo o nosso aparelho de rádio ceda para alguém que deseja trabalhar pelo sem-fio. Então, ele está pedindo para desfazer de tudo. Mas tem uma muito interessante, e essa aqui é do Jair Presente. Ele trouxe muitas e muitas mensagens. Esse jovem ele desencarnou com 25 anos, e ele foi tido como um afogamento. Mas aí depois ele fala que ele não se afogou, que ele foi um problema cardíaco, e daí o desencarne dele. E ele diz: quando a morte chegou, ou como gosta de expressar-se, quando o trem da mudança o despejou no outro do lado da vida, cursava o 4º ano de engenharia mecânica da Unicamp. E aí ele vem falando: as vozes da casa chegavam ao meu coração como se continuássemos juntos. Vejo-os no quarto, guardando-me as lembranças como se devesse chegar a algum instante. Então, a família continuava guardando como se ele estivesse chegando. E ele diz: o coração parou ao modo de um motor, de que não se descobre imediatamente o defeito. Então, ele está dizendo que ele não morreu afogado. E tem muitas outras. Aqui são várias e várias cartas que são curtas, os comentários que ela traz, que poderão ser verificados, as pessoas que tiverem interesse de lerem essas cartas. O livro chama Nossa Vida no Além. Mas talvez uma das histórias mais bonitas que a gente conhece de pessoas que retornou ao plano espiritual é uma história trazida pelo Leon Tolstói, que se chama O Sonho de Rafaela, pela psicografia da dona Ivone do Amaral. E essa história passa-se na Rússia. E a menina desencarnou e a mãe entrou num processo de grande desespero. E uma noite a mãe sonha que ia a uma festa no plano espiritual. E ela se preparou o dia todo, combinou com as amigas, conversou com várias pessoas, que ela havia sonhado que ela ia a essa festa. E que ela estava muito feliz, muito empolgada, porque com certeza ela ia se encontrar com a Rafaela, a filhinha dela que havia desencarnado. Mas, para surpresa, na noite seguinte ela sonha novamente, e aí ela já está nesta festa. Lembrando que existem sonhos que chamam-se sonhos oníricos, que são sonhos mediúnicos. É quando a pessoa realmente, o espírito daquela pessoa se comunica em algumas situações, e muitos de nós já vivemos essa condição de sonho onírico. É quando a gente sonha com a pessoa, ela aparece, sonha que morreu, daí a pouquinho ela desencarna, sonha com a festa que tinha a pessoa lá, daí a pouquinho a gente se encontra com ela. Então existem muitas situações que realmente são reais, que é o nosso espírito que está tendo aquela informação durante o período do sono, que ele sonha, que é a mediunidade onírica. Então, nesse momento, ela vai realmente ao plano espiritual, e chega a existir muitos anjos na concepção russa, ortodoxa, cristão ortodoxo. Existiam muitos anjos, e ela começa a procurar naquele salão onde estava o anjo Rafaela. Procurou e não encontrou. Não viu a menina, ela já estava muito desorientada, desolada, porque gostaria muito de ver aquela criança, e não viu. E num determinado momento ela observa que no canto daquele salão estava um anjo, muito macambúzio mesmo, muito tristinho, muito encolhido, e ela se dirige para lá, para esse lugar, quase que intuitivamente, e observa que realmente aquele anjo que estava lá todo amassado, todo desalinhado, com as asinhas tortas, com os cabelos em desalinho, com aquela camisola de anjo toda molhada. A criança estava toda assim, quase que não estava descomposta, mas estava bem, não estava com a postura física de roupa e guarnições próprias para um anjo.
E ela chega e pergunta à menina: minha filha, você não foi à festa? E a menina disse: mãe, anjo molhado não vai à festa, não entra lá no salão da festa. E ela então pergunta quem que havia molhado, quem te molhou dessa maneira. E a menina responde: foram as suas lágrimas. Então a gente sabe do sofrimento de pais e mães. Nós acompanhamos muitos e muitos amigos, amigas, cujos filhos retornaram à pátria espiritual e não tem dor maior. Por isso, quando alguém fica viúvo, marido ou a mulher morre, fica viúvo. Quando os pais morrem, ficam órfãos. Quando o filho morre, não tem nome, porque a dor é muito grande mesmo. E só a doutrina espírita para aliviar esse sofrimento, essas dores. Porque a doutrina espírita vai nos dizer que nós somos imortais e somos filhos de Deus. E temos a encarnação que nos é própria, por um período também que nos é próprio. Falamos durante umas 2 ou 3 semanas sobre o livro Entre a Terra e o Céu, a história do Júlio, aquele menino que desencarnou primeiro afogado, depois com croup. Falamos a semana passada. E o Júlio já estava no livro preparado para um novo momento reencarnatório. Então as mães, os pais, as pessoas que perderam seus entes queridos, filhos que retornaram à pátria espiritual, confiem na espiritualidade amiga. E mesmo as pessoas que não sejam filhos, mas que sejam parentes de um modo geral, todos nós, em um determinado momento da vida, vamos perder alguém. Tem uma mensagem passando aí pela internet de um sábio hindu, e ele dizendo que por dia 250 mil pessoas retornam ao plano espiritual. Portanto, 250 mil pessoas morrem todos os dias. Dessas 250 mil, pelo menos 2 milhões, 3 milhões estão envolvidos naquele óbito e naquele luto, naquela dificuldade. Por isso ele nos conclama, uma mensagem belíssima, nos conclama a todos para vivermos com alegria, com felicidade, porque estarmos vivos é um grande privilégio e uma grande bênção da espiritualidade amiga quando estamos no corpo físico, porque o corpo físico é necessário para a evolução do nosso espírito. Neste livro da doutora Marlene, ela vai dizer que existem 20 bilhões de espíritos, portanto, desencarnados, está aqui nesse livro, pesquisas dela, da obra de André Luiz, 20 bilhões. Desses 20 bilhões, nós estamos 7 bilhões encarnados. Então, é um privilégio. E aí a gente pergunta, o que nós estamos fazendo para honrar essa encarnação? Na parte de saúde, o que nós estamos fazendo? Está todo mundo beleza aí mesmo, comendo direitinho, fazendo exercício, seguindo as orientações dos profissionais de saúde, mas muitas vezes também pela nossa mágoa, pela nossa cólera, pela nossa inveja, pelo nosso rancor, pelo nosso ciúme, pelo nosso egoísmo, orgulho, nós adoecemos o nosso espírito. Vai ser falado também nesse livro aqui, adoecemos o nosso corpo, adoecemos o nosso corpo. Enfermizamos o espírito e comprometemos o perispírito, que compromete o corpo físico. A doutrina espírita nos conclama a fazermos as melhores escolhas, porque nós somos donos da nossa vida. Deus, nosso Criador, nos outorgou o livre-arbítrio. Livre-arbítrio todos nós possuímos. Fomos criados simples e ignorantes, no sentido de nada sabermos, dotados de inteligência e livre-arbítrio. E quantas vezes nós usamos essa inteligência mal? E aí usamos mal, colheita, livre, semeadura obrigatória. A nossa semeadura, que seja a semeadura da paz, do amor, da solidariedade, da fraternidade, da caridade, na informação trazida por Kardec, que fora da caridade não há salvação, e não é a caridade de ordem material, porque essa é transitória,
é a caridade no sentido da benevolência para com todos, da indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Quando nós perdoamos, a pessoa que fica mais feliz é aquele que perdoou. Por isso é que Jesus pede ao Pai que perdoasse a todos, porque ele sabia que todos aqueles que haviam se comprometido naquele momento estavam equivocados e que deveriam voltar para consertar o equívoco que cometeu. Que Jesus nos abençoe. Muita paz.